Então, bom dia a todos, para quem chegou aí, tá? E continua chegando. Vou estar explicando algumas coisinhas aqui inicialmente, tá? Então, assim, ó, essa aula, ela já está no Coque Arquivos, já podem acessar para acompanhar. E também não vai ter lista, tá? Dessa aula. Tem alguém com o microfone ligado aí? Tudo certo? Ótimo. Ó, eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela, que é ali da nossa aula. Eu só queria um ok de vocês se tá funcionando, tá tudo certo, tá aparecendo para vocês. Tá ótimo. Beleza, pessoal. Então vamos começar a nossa aula e conversando aqui, ó. Bom, nós estamos entrando numa fase do conteúdo de física que ele é muito mais fácil de assimilar, tá? Como, né, ali vésperas de acontecer tudo isso, a gente está trabalhando a eletrostática, que é uma parte muito abstrata, tá? Então, agora a gente vai aprender a trabalhar com circuitos e os elementos do circuito. Essa aula, ela é muito tranquila, tá? Eu vou estar atento ali ao chat, qualquer dúvida, qualquer coisa, vai colocando ali, eu vou falar para vocês botarem as dúvidas, tá? No momento oportuno. Que como eu estou mudando a tela aqui, às vezes eu não consigo acompanhar no chat, tá? Mas quando eu falar se tem alguma dúvida, pode colocar ali que eu já busco responder. Ou levanta a mãozinha que eu enxergo aqui na telinha, tá? Então, assim, ó, vocês tiveram... Vamos pegar o contexto. Nós estamos trabalhando agora com a eletrodinâmica, né? O que é eletrodinâmica? A eletrodinâmica, ela busca estudar as cargas elétricas em movimento, né? E então isso remete ao quê? Corrente elétrica. Então vocês tiveram a aula 12 e 13 que foi postada essa semana, que se tratou justamente do que é a carga, desculpa, que é a corrente elétrica. Então essa aula é a base aqui para a eletrodinâmica. Até, né, sugiro para vocês hoje à tarde, pessoal, tentem ir no plantão, porque tem umas questões da lista para eu conversar com vocês. Aliás, essa semana só temos a lista referente à aula 13, tá? A aula 14 é essa aqui que vocês estão tendo, não terá lista, porque eu vou trabalhar com os exercícios com vocês. Como ele é mais conceitual, então não exige, né, uma lista tão grande, ele é só fazer os exercícios da apostila, que são bem interessantes. Então vamos lá, né? Módulo 79, né? Livro 14, aula 14. Circuito simples. O que vem a ser um circuito? Se a gente buscar entender, né, essa palavrinha, né, circuito, a gente pode dizer que é um caminho. E um caminho para quem? Caminho para a corrente elétrica, né? Então, essa corrente elétrica, a gente vai traçar esse caminho para ela percorrer. E se vocês compreenderam aí a aula sobre corrente elétrica, né? Vocês lembram que vamos dizer assim, a causa da corrente elétrica é uma diferença de potencial, tá? Uma diferença justamente de energia em dois pontos. E logicamente tu vai ter entre esses dois pontos um caminho, o circuito, tá? Vamos lá. O que um circuito tem que ter? Tá? O que um circuito tem que ter que é primordial? Tá? Bom, o circuito ele tem que ser composto de um gerador, tá? E um receptor. O que vocês estão vendo em vermelho justamente é o caminho que liga esses caras. Então, o gerador é que vai fornecer essa energia ao receptor que justamente vai estar recebendo e transformando de outra maneira. E aqui eu quero deixar uma coisa bem importante para vocês assim. Gerador.
será que é aquele que gera energia? Na verdade, o ser humano consegue gerar energia? A gente sabe que não. O que a gente consegue fazer é transformar a energia, certo? Mas, Josemar, então por que o nome gerador? Porque é um gerador de volts, é um gerador de tensão. O que é a tensão? DDP, diferença de potencial. Na verdade, uma pilha, uma fonte, né, uma bateria, elas não criam energia, elas transformam. Então, na verdade, uma bateria é um transformador, que na verdade ele vai gerar uma diferença de energia, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente. Só para vocês terem noção, hoje a gente vai ter uma aula bem simples sobre o que é um circuito, né? Mas a gente vai estudar cada tipo de receptor, desde um motor elétrico, né? Dando exemplo, uma lâmpada, um resistor e assim por diante. O gerador, ele pode ser uma fonte. A gente vai estudar especificamente o gerador, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai analisar cada componente de um circuito. E hoje a gente vai ver alguns, tá? Então, um gerador, a gente fala que é um gerador não porque ele gera energia, porque não se gera energia, mas porque ele gera uma diferença de potencial, tá? Então, que fique isso guardadinho, anotem aí no caderno de vocês, que um gerador tem esse nome porque ele gera uma diferença de potencial e não pela energia, porque na verdade ele vai pegar uma energia, né, não elétrica, vamos pegar a energia do ar, da água, transformar em elétrica, entendeu? A gente pega a energia que está no meio. E o receptor vai fazer o contrário, ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar em energia não elétrica, tipo um ventilador, pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica. Mas assim, ó, essa parte não se preocupem, porque como eu falei, nas próximas aulas a gente vai analisar bem o que é um gerador e um receptor. E tudo isso que eu falei eu vou retomar com vocês, tá? Então, o que é importante vocês estarem atentos? É o que é um gerador e o que é um receptor diante dessa configuração simples. Identificar ele, tá? Identificar. Notem que aqui, ó, nós temos, eu vou apresentar para vocês nesse momento esse cara aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ele é a representação da nossa pilha, do nosso gerador de tensão, tá? Então, sempre vai ser representado por duas retas ali, né, paralelas, sendo a maior o lado positivo e o menor o lado negativo, tá? Então, basicamente vai ser composto disso. O receptor, ele tem um símbolo também, mas agora eu não vou entrar nesse critério, porque, como eu falei, tem vários tipos de receptor, né? Desde um resistor, uma lâmpada e do motor. Então, cada um a gente vai representar de uma maneira. Então, por isso que agora eu não vou entrar nesse mérito, tá? Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Vocês estão vendo que tem um layout de um layout de um circuito. Esse cara aqui. Temos uma lâmpada, duas pilhas e um interruptor, tá? O objetivo da aula aqui é justamente você aprender a enxergar esse circuito de uma maneira, vamos dizer assim, técnica, né? Mais formal. Porque imagina, se vocês vão fazer um exercício com um circuito, imagina desenhar uma lâmpada assim. Pô, vai ficar complicado, né? Ou desenhar cada pilha. Vocês vão demorar muito tempo para representar esse esquema de circuito. Então, eu vou ensinar vocês nessa aula justamente a como representar isso aqui num circuito, num esquema, tá? Geralmente é um engenheiro eletricista, né, que vai fazer o circuito de um prédio, né, ou qualquer um técnico, ele vai usar um esquema, porque ele não vai desenhar tudo isso. Então esse esquema é vamos dizer assim, uma maneira de visualizar isso de uma maneira mais simples, né, enxergar quem é quem. Notem que as duas pilhas, né, as duas baterias aqui, ó, as duas baterias,
elas estão conectadas. Lembre-se que para uma bateria funcionar, uma tem que estar ligada no positivo da outra, né? Desculpa, positivo no negativo da outra, tá? Então, olha aqui, ó, o lado positivo está conectado ao lado negativo. Já aconteceu de vocês ligarem uma pilha virada e não funcionar no controle? Aí tu olhar positivo com positivo ou negativo com negativo. Não vai funcionar. Por quê? Bom, já vou adiantar para vocês que não vai ocorrer diferença potencial, mas isso a gente vai entender quando estudar mais especificamente, né, essa parte do nosso estudo sobre geradores. Eu acho que está tudo bem aí, está tudo tranquilo, né? Então tá, vamos adiante. Olhando para cá, então, você vai ter o interruptor, vai ter a lâmpada, cada um tem um símbolo dentro desse circuito, tá? Então, agora a gente vai fazer mais adiante a gente vai fazer uns exercícios de como representar isso. Eu quero mostrar para vocês, eu acho que eu vou deixar para depois a simulação do circuito no FET, tá? Esse site inédito, né, que eu nunca mostro para vocês, mas na verdade eu já deixei aqui na aula. Quem quiser acessar, eu vou mostrar como acessar, como fazer algumas alterações, tudo, tá? Mas eu vou deixar para o final, para depois a gente mudar a tela aqui. Vamos lá. Então, eu vou trabalhar agora com vocês, eu vou apresentar alguns elementos no circuito. Vocês sabiam que todo circuito, a maioria deles, vamos dizer assim, né? Não posso dizer todos, ele vai apresentar um elemento que vai proteger esse circuito. A gente diz que é o fusível ou disjuntor, tá? O fusível e o disjuntor, vocês vão estudar um pouquinho mais para frente, eles são um tipo de resistores, tá? Então, o que acontece? Esses caras são feitos para interromper o caminho da corrente elétrica. Então, vocês estão vendo aqui que tem um fusível, né? Um fusível que está justamente cilíndrico, né? Esse aqui é de 6 amperes, pelo que está descrito aqui. O que acontece? Se vir uma corrente acima de 6 amperes, vai esquentar tanto. Olha o efeito Joule lá da corrente elétrica, né? Estão lembrados que tem 5 efeitos e um deles é o aquecimento. Quando você está com o teu celular ali ligado, usando muito, o efeito Joule está ocorrendo devido à corrente elétrica que está passando, é intensa. Por isso que aquece o aparelho. Por isso que todos os aparelhos que vocês estão usando, às vezes muito, né, está ocorrendo perda de energia devido a esse efeito Joule. Então, o que acontece? Quando dá uma sobrecarga, rompe o filamento que tem aqui, tá? E vocês vão ver que todo o fusível ele vai ter um filamento. Esse cara ele tem um filamento aqui, ó, né? Eles estão bem aqui, ó. Então, e geralmente esses fusíveis que vocês estão vendo aqui é de carro, né? Vai para a lâmpada, para farol, para o rádio. Então, às vezes tem uma coisa que não funcionou no carro. Verifica o fusível, porque certamente vai ser o fusível que queimou porque deu uma sobrecarga. Isso tudo para evitar que queima o circuito todo. Se vocês olharem na casa de vocês, possivelmente tem aquelas réguas estabilizadoras, tem uma fonte também. Então, muita coisa, muito equipamento vem com esses fusíveis. Geralmente, tu vai trocar ele, substituir ele, vai funcionar. Tá? Então, vendo esse outro aqui, ó, ele tem uma indicação de 3 amperes. O que significa 3 amperes? Que a corrente máxima que ele suporta é 3 amperes. Passou disso, 3,1 já queima. Ele interrompe o caminho. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, né, no caso do fusível, ele é um dispositivo, se tu pensar, mecânico, né? Porque ele tem que interromper, queimar devido ao efeito da corrente elétrica. Existe fusíveis, não sei se vocês já foram na Leroy Merlin, tem uns cubos e tem um disjuntor pequenininho dentro desse cubo, né, que é como se fosse uma régua, só que em formato de cubo, e tem um pequeno fusível que ele é reutilizável,
tá? Aí eu já não sei como é que é a tecnologia, eu tenho um deles aqui. Bom, isso era o fusível. E o disjuntor? O disjuntor todos têm em casa, né? O disjuntor, ele já é diferente do fusível porque ele não queima, ele desarma. Desarma, tá? Então, acontece que quando ele tem uma corrente muito alta, ele vai desarmar. Olha aqui, ó. Aqui esse que eu estou mostrando para vocês, ele suporta 15 amperes. Com 15 amperes eu não consigo ligar um chuveiro, tá? Então, são coisas que, né, vocês vão vendo que vai aparecendo. Deixa eu olhar aqui um pouquinho vou olhar aqui no chat se vocês têm alguma pergunta. Próximo desafio no laboratório, cria um circuito. Olha, vou falar para vocês, tá? Adiantando, na oficina de desafio tem um trabalho que era justamente vocês montarem um circuito de uma casa, tá? E era muito legal. Então o que que acontece? Vocês possivelmente nós teremos a oficina de desafio retornando, tá? Mas isso será uma coisa que vai ser mais adiante aí, né? Mais no segundo semestre, que a gente vai estar conversando, tá? Então, vamos lá. A Elita perguntou, né? Não entendi muito bem como funciona o fusível. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou explicar ali de novo, tá? Então, olha aqui, ó. Elita, o que que acontece? O fusível, ele tem um filamento. Tá vendo aqui, ó? Se tu vê uma coisinha metálica, ó, todos eles têm, tá? É um filamento. É como se fosse um fio, tá? Um pouquinho só mais espesso. Então, quando passa uma corrente acima do que ele é permitido, no caso aqui, esse aqui está descrito como 6 amperes, é o que eu enxergo, né? Quando passa uma corrente acima daquilo, ele derrete esse filamento e queima. É como, literalmente, queimou o fusível, que interrompeu o caminho. Entendeu? Todos os fusíveis que eu estou mostrando aqui na tela, eles têm um filamento bem pequenininho aqui, ó. Se tu olhar, tem um aqui, ó. Então, quando passa uma corrente acima do que ele suporta, ele queima, protegendo a sobrecarga no circuito. Então, ele queima para proteger o restante do circuito, tá? Entendeu, Elita? Quem mais, se tiver dúvida? Opa, ótimo. Muito bom, tá? Então, essa é a função dele. A função dele é queimar para proteger o circuito, vamos dizer assim, tá? Então, na verdade, os dois elementos aqui que eu estou mostrando para vocês servem para proteger o circuito. Agora, deixa eu ir aqui para o disjuntor onde eu estava. O disjuntor, como eu disse, ele é mecânico também e ele desarma, ele não queima. Tanto que caiu o disjuntor, estão lembrados da... Isso aqui a gente viveu na pele muito bem no início do ano. Estão lembrados que deu aquela sobrecarga, né? Às vezes muita coisa ligada e cai o disjuntor e tinha que ir lá ligar. Lógico que a gente teve uma função aí de faltar luz na nossa região bastante, né? Mas quando dá uma sobrecarga, ele desarma para proteger o circuito, né? Aí tu vai ter que ir lá e liga. Só que assim, ó, já aconteceu com vocês de estar tomando banho, né? De repente está naquela casa de praia lá, ou mais, né, num camping, tomou banho, desarmou o chuveiro. O chuveiro não, né? O disjuntor. E aí tu vai, liga de novo, dá um tempinho, o banho parece que é contado, né? 5 minutos, desarma de novo. Porque ele tem um sistema dentro também. Se a corrente elétrica passar acima do valor, vamos pegar o exemplo desse disjuntor aqui, ó, de 15 amperes, tá? Se passar 16 amperes, ele vai desarmar protegendo o circuito, ele cai. Porque tem uma pecinha lá dentro que vai também sofrer esse aquecimento. Esse aquecimento, né, dilata a pecinha ali, pá, vai desarmar o disjuntor. Por isso que às vezes tu tem que esperar um tempo, porque aí resfria esse material e aí tu consegue armar ele novamente. Uma coisa que eu peço aqui para vocês, tá? Que é perigoso, muito perigoso. Deixa eu ver aqui, Maria Luísa perguntou, né?
Josi, como que a corrente elétrica aumenta? Ah, muito boa pergunta, Maria Luísa. Seguinte, ótimo, é através da diferença de potencial. Ótimo, perfeito, é isso. Mas por que ocorre esse aumento da diferença de potencial? Né? Às vezes, vocês vão ver que quem tem uns computadores mais antigos, a gente usava o tal de estabilizador. Esse estabilizador, por quê? Tá, eu tenho 220, mas na verdade esse 220 às vezes pode vir 225, né? Às vezes dá uns picos assim ou diminui, tá? Uh, então pode acontecer essa situação. Mas também tem um outro problema que eu já vou falar aqui para vocês. Sabe aquela história de não ligar várias coisas na tomada? Por que isso? Porque isso aumenta a corrente. E sem aumentar a diferença potencial. Então é um outro fator que a gente vai estudar pela frente. Então, quando você liga muita coisa na tomada, que tem muita potência, imagina você ligar o chuveiro, ferro de passar, forno elétrico, tudo na mesma tomada. Cara, isso aí vai puxar muita corrente, mesmo se eu não aumentar a diferença potencial. Então ele desarma. Tá, Maria Luísa? Então, pode ser através da diferença potencial aumentar essa corrente, ou também eu ligar muitos equipamentos que vai puxar essa corrente. Mas aí tem outro detalhe que eu vou conversar com vocês mais para frente. Deixa eu ver aqui. Tem problema de utilizar um disjuntor no local de um fusível? Não tem, mas assim, o problema é que esse disjuntor, se bem que hoje em dia tem uns disjuntor bem pequeno, né? Às vezes, para é mais fácil tu ter um fusível que tu vai ali substituir. Pensa num carro que o circuito dele é todo pequeno. Um disjuntor desse, ele é bem mecânico também, né? Mas é mais fácil tu ir ali e troca porque é muito baratinho, né? R$ 2, R$ 3 um fusível. Trocou, funcionou, tá? Porque tu ir lá armar, porque tem que esperar esfriar. Esse que é o problema de você substituir. Por isso que mais vale tu ter um fusível nesse caso específico. Numa casa não, né? Uma casa é uma corrente muito maior. Então, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tá? Videogame, tá. Tem problema em utilizar o disjuntor? Já respondi. Ainda preciso usar o estabilizador no videogame. Então, é seguro, tá? Geralmente, tipo a fonte do notebook é um estabilizador também. Ele permite manter sempre o 110. O computador de vocês funciona, na verdade, não em 110, tá? 12 volts. Se vocês ligarem direto, vai dar problema, tá? Então, assim, ó, com os equipamentos que vocês têm aí, eles geralmente têm essa proteção. A fonte, ela já estabiliza e passa para 12 volts para vocês, tá? É por isso que aquela história, Thales está perguntando, é por isso que aquela história de desligar os aparelhos em tempestade, exato, pode dar uma sobrecarga, tem toda uma história aí. Nossa, galera, isso aqui é muito legal, vocês vão, porque é muito prático, entendeu? Agora a gente vai estar vendo muita coisa aqui. Ótimo, Maria Luísa. Tá. Qual é o trajeto das cargas no circuito elétrico? Não entendi direito como a carga se comporta nele. Tá, ótimo. O que que acontece? Qual é a causa da... Vamos pegar um fio, né? O fio de cobre. Ele é um material sólido, um condutor, né? Então, o comportamento das cargas ali vai ocorrer devido ao aparecimento do campo elétrico e de uma diferença potencial. Então, ele vai percorrer o sentido contrário do campo. São os elétrons que estão em movimento, tá? Dentro do fio. Olha, essa pergunta do Gabriel vai ser legal porque eu vou mostrar isso para vocês, esse comportamento naquela simulação. Então, aguardem aí, vamos voltar ali. Deixa eu ver aqui, só acho que é porque ele é 110. Exato, exato. O João Gabriel, na verdade, às vezes a fonte do computador, o computador tem uma fonte dentro, mas aí é só 110, funciona 110. A gente usava esse estabilizador para transformar de 220 para 110. Olha que função, né? Até de repente, aonde você compra o videogame de vocês, tem que cuidar isso. Eu vou ensinar vocês a fazer a leitura disso. Tipo,
Ah, Josemar, queimou o carregador do meu celular. Eu vou ali no mercado alternativo, né, para comprar um similar. Toma cuidado, porque no mercado alternativo não, às vezes não tem um controle dessa tensão e pode queimar o celular de vocês. Mas eu vou ensinar vocês a olhar para isso, tá? Bom, o que acontece quando queima um circuito inteiro? Não funciona mais. Dependendo, não tem como substituir a peça, tá? Ah, já entendeu o mercado alternativo ali, né, Victor? Vamos lá então, galera. Deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Ah, que bom interação com vocês aí. Então, vamos lá. Então, eu mostrei aqui o disjuntor. Olha que doido. Só para explicar uma coisa para vocês. E assim, é um sinal de alerta, tá? Gente, tu tá lá tomando teu banho, cai o disjuntor. Pô, mãe, né? Liga aí o disjuntor de novo. Ah, beleza. Aí cai de novo. Pô, esse troço aqui tá caindo toda hora. Vou lá, passo uma fita isolante. Não vou deixar ele cair. Cara, não faz isso. Se tu não quer que a tua casa pegue fogo. Por quê? Se esse disjuntor tá caindo, ele tá te informando assim, ó. Não, eu não consigo comportar o equipamento que tu tem aí. Me troca. Porque se tu botar lá uma fita isolante, e tem, galera. A galera, não, esse troço aqui cai toda hora. Vou botar fita isolante. O que acontece? Ele vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, ele vai pegar fogo, vai derreter tudo, e aí começa o incêndio, tá? O incêndio na casa é porque você não viu o instrumento que está ali. Olha, isso aconteceu quase comigo, tá? Mas não que eu botei a fita isolante. É porque justamente o que acontece? O chuveiro que eu estava usando era para 40 amperes. Então eu fui lá, olhei o chuveiro, 40 amperes, só que o disjuntor que eu estava usando era de 32 amperes. Então imagina, agora está chegando no inverno, eu aquecia, eu gosto de banho bem quente. Então eu aquecia o chuveiro lá na potência máxima. O que acontece? O chuveiro estava precisando de 40 amperes, mas o meu disjuntor não comportava. Tanto que eu tomava o banho muito quente e tinha que parar, porque ele caía. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e substituí por um disjuntor adequado. Claro, gente, tem um outro aspecto, o fio. Será que o fio comporta um chuveiro tão grande? Hoje nós temos chuveiros aí que parece uma nave espacial, né? Toca música, é uma balada dentro do chuveiro ali, né? No banheiro, né? Tem até a luz. Mas o que acontece? Ele é muito potente e às vezes o fio não comporta isso, tá? Vamos olhar aqui o chat. O que acontece quando um aparelho vicia na bateria? Bom, aí é um outro aspecto. É que a bateria perdeu sua vida útil, tá? A gente fala que, na verdade, as baterias não viciam mais. É que ela tu usou tanto, tanto, tanto. O ideal é nunca deixar descarregar a bateria, galera. Eu vou falar isso numa aula específica, tá? Toma cuidado. Descarregou, tu queima ciclo de vida dela. Vamos aqui no chat. Como funciona o estabilizador? Na verdade, o estabilizador ele é uma fonte, tá? Que nem uma fonte de notebook, só que ele tenta manter, estabilizar a tensão. Na nossa tensão que vem, né, na tomada, ela oscila. Então, ela oscila de 200 volts a 225, 230 volts. Isso pode queimar uma das oscilações do computador de vocês. Então, quando passa pelo estabilizador, ele deixa próximo do 220, né? 219, 221, não tenta fazer tanto isso. Ou transforma ali para 110. Tá? O que a galera tá dando risada aí? Que eu já perdi a. Essa aula tá muito boa, a galera tá dando risada aí, tá bom. Tá? Bom, eu não perdi a piada ali, eu não vou buscar agora. Vamos continuar. Tá? Ah, é, do chuveiro, né? Ó, vai na Leroy Merlin, cara, mas é uma espaçonave aquilo, muda de. Bota pendrive, tem controle, tá? Eu não sei, cara. Banho. O cara fica muito tempo no banho. Mas tudo bem. Cada um sabe de si. Vamos lá, galera, para não perder muito tempo aqui. Então vamos começar com o seguinte. Agora eu vou precisar da atenção de vocês, meus amiguinhos. Concentrem aqui e concentrem comigo, né? Deixa um pouquinho o chat ali. Eu vou fazer o exercício, né, de como representar o circuito. Vocês vão ver que é desenho, basicamente, tá? Então, vamos olhar para cá, tá? O que eu tenho aqui? Vocês estão vendo que nós temos 4 elementos.
O primeiro elemento, esse cara aqui, é a nossa fonte. Tá? Vocês não se assustem que esse meu ponteiro aqui eu vou escrever, eu acho que até numas aulas vocês já viram, né? Sai esse borrão. Então, o que acontece aqui, galera? Vou botar aqui. Ó, aqui nós temos um gerador. Vamos escrever, ó, gerador, tá? Esse cara está fornecendo, ó, positivo e negativo. Aqui nós temos as lâmpadas. Notem que, ó, tem uma corzinha aqui, ó, tá seguindo o fio por aqui, entra, sai por aqui, liga no outro, né? Desse aqui sai desse outro lado e vai fazer a volta. Então tu tem um circuito aqui, tá? Com o gerador, que a gente chama também de fonte. Se aparecer para vocês o nomezinho fonte, tu sabe que é o gerador, fonte de tensão. Ele gera, é a fonte dessa diferença de potencial. E nós teremos 3 lâmpadas. Então, o que o exercício vai pedir para nós? Tá? Ó, nesse circuito estão presentes 3 lâmpadas, né? Fio condutores e uma fonte de tensão elétrica. Represente o mesmo circuito utilizando símbolos elétricos a seguir. Então, notem que aqui nós temos a lâmpada, representada por um círculo em X, a nossa fonte ou gerador e o fio. Como é que vocês representariam aquele circuito ali com esses elementos? Eu vou dar um pequeno tempinho, coisa rápida, quando eu vou olhando aqui o chat de vocês. Como é que vocês representariam ele? Tá? Deixa eu ver aqui. Pô, o chuveiro. A Letícia falou que explodiu o chuveiro. Meu Deus. Tá, mas ó, eu sinceramente não compraria um chuveiro desse, tá? É complicado. O banho tem que ser limitado também pela água, né? O no break, sim, o no break ele tem uns no breaks que são bem grandes assim, e tem uma bateria, né, para suportar isso, que se faltar, tem um no break pequeno também, é bem interessante o no break, tá? Então, olha ali, ó, galera, que tá pensando, né? Eu dei um tempinho para vocês tentarem desenhar o circuito aí, tá? Então, você tem esse desenho do gerador e as 3 lâmpadas, certo? Então, você pode desenhar. Eu tenho ele desenhado ali, mas eu vou fazer com vocês, ó. Eu tenho aqui a fonte. Tá torto, mas deu um tempinho para mim aí, que essa tal de mesa digitalizadora, essa vida aqui, e como é que se diz? Eu não fiz um pré tão direitinho, então a minha coordenação motora não é das melhores. Então, o que acontece? Né? Eu quero representar aquele circuito. Eu tenho, coisa séria, eu tenho 3 lâmpadas, tá? Vamos botar aqui, apagar. Tenho 3 lâmpadas para representar. Então, tem uma lâmpada aqui, tá? Outra aqui. Meu desenho tá ruim, mas tem outro bonitinho aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, você vai vir aqui, ó, entra de um lado, sai do outro, e eu tenho a representação ali do meu circuito, que é esse aqui, ó. Tá? Então, Josemar, eu poderia colocar aqui e aqui separado? Poderia, né? Não está errado, tá? O importante é que vocês enxerguem que eles estão em série. O que é em série? É que um está ligado diretamente ao outro. É isso que é o mais importante, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, como que ele ficaria. Ficaria assim, ó. Tá? Esse exercício está na apostila, tá, galera? Vamos lá. Josi, cada pilha tem uma diferença potencial ou é um conjunto de pilhas? Ótimo, muito boa, Gabriel, a pergunta. Então, assim, ó, na verdade, cada pilha tem uma diferença potencial. Quando eu junto várias pilhas, eu somo essas diferenças potenciais, tá? Então, se eu pegar 1,5, juntar as duas pilhas, eu tenho 2 pilhas de 1,5, eu tenho 3 volts, né? 4, eu vou ter 6 volts, tá?
Não, na verdade, é um ótimo, Thales, obrigado. É que assim, eu tenho uma mesa digitalizadora também aqui, né? Eles utilizam possivelmente o do próprio Teams aqui, mas ele é um pouco travado para mim, eu não sei. Mas eu vou testar. Obrigado, Thales. Eu vou testar na próxima. É que é a caneta mesmo. É que, né, esse ser adaptativo à nova realidade, né? Antes pressionava com força, não é? Esse aqui é delicado, tem que ter jeito. Então é adaptação, é só adaptação. O programa aqui é muito bom, ele é fluido também, tá? Mas valeu a dica aí, valeu. Mas o problema é o ser aqui. Vamos lá, galera. Entenderam essa partezinha? Dá um sim, um ok aí. Tudo certo? A aula é bem tranquila, tá? Muito bom, tá ótimo, perfeito. Agora eu vou colocar um outro exercício aqui. Esse aqui, cara, isso aqui é até questão de lógica. Essa questão, se eu não me engano, é do Enem até, tá? Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Nesse circuito estão presentes duas pilhas, fio condutores e uma lâmpada. Represente o mesmo circuito utilizando os símbolos elétricos a seguir. Então, como é que... vocês estão olhando a imagem, que eu tenho duas pilhas, um fio e uma lâmpada. Como é que vocês representariam o circuito aí? Vou dar um pequeno tempo. Olha, tempo assim de 3 minutos, porque eu tenho que... A aula acaba 8h15, né? Então, pense aí, como é que vocês fariam? Deixa eu ver aqui, tá? Josi, essa aula vai estar disponível no stream depois? Vai, Elita, vai sim. Elita não, Letícia, vai estar, tá? Essa aula vai estar gravadinha lá para vocês. Lembrando que hoje nós temos o plantão, eu vou estar disponível para tirar dúvida dessa aula, né, das aulas dessa semana, tá? Passou uma dúvida aqui no meio do sim. Deixa eu ver essa dúvida no meio do sim. Cadê? Tá carregando. Cadê a dúvida da Elita? Ou eu não vi? Ou Elita, agora chata aqui. No símbolo de tensão, o pequeno é sempre negativo? Caio, sim, o pequeno é sempre negativo, tá? Sempre, sempre. Tá? Acho que é isso aí. Obrigado, Elita, por me avisar, tá? Eu vou sempre precisar da ajuda de vocês aí, galera. Saudade de vocês, galera. Saudade das nossas conversas em sala de aula. Vamos lá, fizeram aí? Para quem fez, para não perder o tempinho que eu quero mostrar a simulação para vocês, olha aqui, ó, ficaria assim, tá? Ficaria assim. A minha filha acordou. Tá batendo aqui. Depois eu mostro ela para vocês. Mas olha aqui, ó. Uh, Vocês vão ter o circuitinho aqui, as duas pilhas, né? E a lâmpada ali junto. Lembrando que assim, ó, Josi, poderia a lâmpada estar mais afastada? Poderia, não estaria errada, tá? Ela poderia ser feita aqui embaixo, vamos supor. Mas a gente quer fazer, né, de maneira fiel o que está ali representado no circuito. Fiel não digo, né? Mas fiel que seria um outro desenho com isso, né? Se fosse um circuito. Então, na verdade, esse seria o esquema, né? Dele aí. Galera, essa parte é isso, né? Victor, saudade dos questionamentos sobre a existência. Agora a gente vive um momento de questionamento, né? Mas podemos conversar por aqui, né? Vai ter que ser assim por um bom período. Uma do lado da outra, tá? Josi, as duas fontes, do lado da outra, eu posso representar como uma só? Sim, na verdade não, tá, Andrews? Andrews, tu tem que respeitar porque o que acontece? Cada uma tem uma diferença potencial que vai ser somada. É uma questão de você observar, depende do... O certo é separadinho, tá, Andrews? Cada fonte separada.
Ah, ótimo, Letícia. Essa é uma outra coisa que também vocês cometem um erro ali. Não pode ficar no meio das lâmpadas, porque não vai funcionar, tá? Tem que ser, ó, olhe para o desenho lá inicial. As duas pilhas estão juntas, a lâmpada vem depois, vem na ponta de uma, tá? Al- Alguém botou um. Ai, ai, ai. Tá, é que foi tanto sim ali que eu não vi. Se essa pessoa não entendeu, pode repetir aqui para mim a pergunta ou alguma coisa, porque até eu buscar ali para vocês. Eu vou agora para terminar a nossa aula, para não dar correria, vocês têm aula. Eu quero mostrar a simulação, tá? A Sofia. Sophie, pode falar, Sophie, então. Levantou a mãozinha. Pode falar, Sophie. Pode abrir o teu microfone aí e falar. Ou escreve aqui. Tá, para aí. Tem um fio condutor entre as fontes. Tá, pode falar, Sofia. O fio condutor sempre vai sair do negativo, né? Então, o fio condutor, ele sai das duas pontas, tá? E Tá. olha o que acontece. E aí tu vai ter o elemento dentro ali. Eu vou mostrar agora para vocês na simulação. Essa dúvida de vocês é muito importante, é muito legal, porque é como a gente está enxergando o circuito, tá? Mas ele sai das duas pontas. Lembrando que a corrente que a gente vai considerar agora, você sabe que tem dois tipos de corrente. A convencional e a real. A gente vai usar a convencional para uma questão de cálculo, tá? Ah, e também tem um fio condutor entre as duas fontes e as lâmpadas. Ali no caso, naquele caso específico, não está mostrando isso. Todo mundo está ligado direto. O fio só está ligado num outro terminal, tá? Entre as pilhas não tem fio condutor. Não que não é possível colocar, tá? Na Ok. lâmpada, tá? Aí, no Pode falar. desenho, quando a gente tiver que fazer, vai mostrar de que lado sai o fio condutor? Isso, bem isso. Eu vou mostrar para você, Sofia, e para o restante do pessoal uma simulação que vai ajudar vocês nessa etapa. Eu tenho 2 minutos. Pode ser? Eu vou parar aqui a Tá bom. apresentação, Obrigada. tá? De nada. Ah, na lâmpada, se ela fosse colocada perto da pilha negativa, do lado negativo, não teria problema. É uma questão assim, ó, pessoal, é a gente representar próximo do que está sendo mostrado para nós. Nós vimos ali que a lâmpada está ligada no lado positivo, então eu tenho que buscar ser vamos dizer assim, o mais fiel àquela representação, porque qualquer mudança muito diferente pode fazer errar os cálculos. Então, assim, galera, essa aula acaba aqui. Ela não tem lista no estudos, tá? E então, assim, ó, tem essa partezinha. Faça as questões da apostila que estão muito legais de fazer. E antes de a gente acabar aqui a nossa aula, né? Agradeço a presença de vocês. Gostei muito da aula, vocês são incríveis. Ó, apareceu uma aluna aqui agora. Se vocês vão enxergar aí. É, Deixa eu interromper aqui. Manter. Ó, agora vocês estão vendo a minha filha no laboratório aí? Dá oi para eles. Dá oi. Ó, o professor, deixa eu ficar aqui. Senão eu vou ficar. Vou mostrar a simulação. Eu tenho 1 minuto. Meu Deus, olha a pressão. Ah, deixa eu ver. Tá aqui. Ninguém sai daí. Ninguém sai daí. Ó, vai abrir uma simulação, tá? Para vocês. Então, assim, ó, essa simulação eu vou deixar a critério de vocês, quem gostaria, né, de trabalhar tudo. Então, assim, ó. Ih, que é a água do pai. Calma aí, guria. Olha aqui, ó. A lâmpada. Vocês podem pegar a lâmpada. Eu vou ligar só uma lâmpada. O fio, ó.
Se vocês estão enxergando, está compartilhado com vocês, né? Notem que tem os elétrons ali. Ô, guria, tu fica quietinha, guria. Papai tá ensinando. Corrente elétrica. Circuito. Ó. E vocês vão ligar, tá? Ó, pega aqui. Estão vendo? Vocês, eu quero que vocês explorem mais. Pode ser mais adiante aí em casa. Então, olha aqui, ó, o que acontece? Se eu ligar, ó, ligou o circuito. Ele está um pouco travado para vocês, porque justamente, tá? Eu estou compartilhando. Certo, galerinha? Eu vou acabar a aula aqui para respeitar o espaço, tudo, certo? E novamente agradeço a todos, tá? A presença de vocês. Meus amiguinhos, obrigado por tudo, tá? E um bom final de semana para vocês, tá? Vou aqui encerrar então a gravação. Vem com o papai.